Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. E aqui diariamente nós estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Atualmente estamos no capítulo 2 da primeira parte, que trata de doutrina desta obra. O capítulo 2 nos fala sobre o temor da morte. Ontem vimos o item 4. E no item 4, nós vimos que o temor da morte, diz-nos Kardec, prende-se, pois, à insuficiência de noções sobre a vida futura, sobre a ignorância do que acontece, não é? O temor se enfraquece à medida que a certeza da vida futura se forma. E, por fim, o temor da morte desaparece quando a certeza na vida futura se completa. E ele vai dizer ainda que Deus foi sábio em ofuscar, ou seja, em não ofuscar o homem com essa verdade. Por quê? A verdade é uma luz. Né? Ofuscar é isso, né? Aquela luz que vem forte, a pessoa não vê nada. Então, mais prejudica do que ajuda. Dando ao homem essa visão do futuro, ele imaturo, ele poderia, e aqui Kardec diz, não é? Negligenciar o presente, não dar atenção devida ao que necessita fazer aqui na encarnação, necessária ao seu adiantamento. Por quê? Porque ficaria lá pensando e pensando no futuro, e na vida futura, e nisso e naquilo, enquanto estamos lá, divagando pelo futuro, não nos concentramos no presente. É no presente, e apenas no presente que podemos agir, não é? Então, vamos ao item 5 de hoje. Kardec nos diz: esse estado de coisas, o temor, não é? O temor que temos pelo que desconhecemos, é mantido e prolongado por causas puramente humanas, que desaparecerão com o progresso, como ele mesmo diz. Na medida em que amadurecemos, não precisamos mais ter ocultado da nossa consciência a realidade da vida futura, porque já teremos, sim, aquilo lá nos espera. Então, olha, vamos concentrar a atenção aqui e não vamos lá ficar divagando, futuro, isso lá, isso, quando e tal. E aí ficamos lá entretidos, distraídos, e não focamos aqui na nossa ação. Então, ele vai dizer que essas causas que nos fazem não lembrar da vida futura, elas vão ser superadas com o nosso progresso. A primeira é o aspecto sob a qual é apresentada a vida futura. Então, essas causas puramente humanas. A primeira causa puramente humana é a forma sob a qual é apresentada a vida futura. Aspecto que poderia bastar às inteligências pouco avançadas, ou seja, é o céu, é o inferno, é o purgatório. Aí as mentes menos avançadas vão dizer assim, tá. Mas, ele diz, não poderia satisfazer as exigências da razão dos homens, dos espíritos encarnados que refletem. Mas espera aí, aí começa, né? Mas isso aqui, sei lá, e tal, não satisfaz a razão que questiona, que quer aprofundar, quer entender melhor. Então, dizem, se nos apresentam como verdades absolutas, princípios contraditados pela lógica e pelos dados positivos da ciência, é porque não são verdades. Aqueles que refletem, mas espera aí, céu, inferno, mas a ciência já chegou lá, a ciência já provou o céu e o inferno, é isso que eles vão dizer aqui.
se nos apresentam como verdades absolutas, ou seja, não posso questionar, né? Princípios contraditados pela ciência, a ciência não corrobora essa verdade absoluta. E pelos dados positivos, né, pela lógica e pelos dados positivos da ciência, é porque não são verdades. Daí, entre alguns, a incredulidade. Alguns, olha só, desculpa, não dá para crer nisso, não. Entre um grande número, uma crença misturada com dúvidas. Ah, sei, tá. Mas eu ainda tenho uma dúvida sobre isso e sobre aquilo. Ou seja, uma mistura sobre, eu creio sim, mas aquilo e aquilo. A vida futura é para eles uma ideia vaga, uma probabilidade antes do que uma certeza absoluta. Creem nela, na vida futura. Gostariam que assim fosse. E, malgrado eles, ou seja, totalmente contra a sua vontade, se dizem, contrariados mesmo, né? Totalmente contrariados, dizem a si mesmos: se todavia assim não for, e se não tem inferno, não tem esse céu eterno, ficamos lá para sempre, não for, para que vamos nos ater a uma situação que não podemos comprovar? E dizem então: o presente é positivo, o presente é fato, o presente é aqui sentido pelos nossos sentidos físicos. Ocupemo-nos dele primeiro. O futuro virá por acréscimo. Vai chegar lá, na hora dele. Quando ele chegar a ser presente, a gente trata e vê então o que acontece. Por enquanto, o que temos é o presente, vamos nos ocupar dele. Faz sentido, é bem razoável. Vamos ao item assim. Tem ainda um segundo parágrafo, o item 5. Aliás, dizem ainda, em definitivo, o que é a alma? É um ponto? Um átomo? Uma centelha? Uma chama? Como se sente a alma? Como vê? Como percebe uma alma? A alma, para eles, não é uma realidade efetiva. A alma não é, porque alguém vê a alma, então não é uma realidade efetiva. É uma abstração, uma ideia apenas. A alma não é algo que realmente existe, é uma abstração, uma ideia. Os seres que lhes são caros, reduzidos ao estado de átomos, os seres que são caros e morreram, não é? Reduzidos ao estado de átomos em seu pensamento, o que denota aí o materialismo, não é? Estão, por assim dizer, perdidos para eles, e não têm aos seus olhos as qualidades que os fizeram amá-los. Não existe mais aquela consciência que existem átomos dispersos na natureza. Perdidos para eles e não têm aos seus olhos as qualidades que os fizeram amá-los. Não compreendem nem o amor de uma centelha. É uma centelha divina. Mas como é que eu vou amar uma centelha? Como é que uma centelha vai me amar? Nem aquele que se pode ter por ela, né? O amor que se pode ter por uma centelha. E eles mesmos ficam nada satisfeitos de serem transformados em mônadas. Ou seja, então eu também vou virar centelha. O que é isso? Uma abstração. Não consigo entender o sentido real disso. É simplesmente uma abstração, uma centelha. A centelha é uma faísca. Daí o retorno ao positivismo da vida terrestre,
que tem alguma coisa de substancial, ou seja, vamos nos ater ao presente. Deixa o futuro para lá, essa história de centelha não faz sentido nenhum. Eu vou amar uma centelha, a centelha vai me amar, eu vou virar uma centelha. Olha, vamos ficar com o dia de hoje e trabalhar aqui nesse mundo material, que é o melhor que a gente faz. O número daqueles que estão dominados por esses pensamentos é considerável. Esses pensamentos materialistas. Por quê? Porque a vida futura é tão inconsistente, aqueles que refletem sobre ela e veem a inconsistência dessas ideias de fogo eterno, inferno eterno, céu eterno, e aí uma mãe vai para o céu, o filho para o inferno, nunca mais vão se encontrar. Essas terrível ideia de uma coisa dessa possa acontecer, que seres que se amam por uma encarnação de escolhas infelizes sejam condenados para todo sempre. Então, diante de uma razão que é, vamos dizer assim, afrontada por uma teoria inconsistente para o nosso entendimento e para a nossa aceitação, que seja lógica, não é? Aí ficam com o quê? Ficam com o presente. Eu não quero pensar em futuro. O que vai acontecer depois da morte? Ninguém voltou para contar, né? Aquela história. Teve todos aqueles que não tiveram a oportunidade de entrar em contato com a doutrina espírita, muitos ficaram assim. Então, olha, eu não creio nada disso, vou ficar com... Bom, se é para ser centelha, é nada. Então, ficamos lá com nada. Não é? Vamos cuidar daqui, enquanto estamos aqui. Mas o Espiritismo veio trazer respostas a essas pessoas que questionam. No caso, questionavam. Esse é um itemzinho complexo. Né? Fiquei um bom tempo ali trabalhando as ideias, porque às vezes Kardec escreve as frases, pelo menos na tradução, em que falta o substantivo que estava em cima. Então, às vezes ficam assim, mas é o que aqui? Aí temos que ir praticamente colocando palavras no texto, particularmente eu me sinto facilmente perdida se faltam palavras e eu tenho que buscá-las nas frases de cima para... Mas eu acho que eu fico colocando aqui as palavras, acho que deu para entender. Por favor, coloquem nos comentários se tiverem alguma dúvida. Eu volto ao ponto, ok? Sem problema nenhum. Eu volto ao ponto. Nós estamos aqui para aproveitarmos o máximo que pudermos desse conhecimento. Então é isso. Hoje nós vamos ficar com o item 5, que foi um item bastante denso, embora em resumo, não é? Nós vamos ter o quê? Que existem aqueles que têm um pensamento mais simples e o que dizem a eles, eles dizem, tá bom, então é isso, então tá. Não questionam. Aqueles que questionam as inconsistências desta doutrina, já, que não é a doutrina espírita, né? Já pelas respostas que vêm das perguntas, dizem, desculpa, está difícil de agregar minha fé nisso aí. Então, vou fazer o seguinte, deixa o futuro para lá, vamos nos prender ao presente. Tá? É isso aqui que está dito. Amanhã voltamos com o nosso projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Até lá, muita paz a todos.